A igreja primitiva teria se utilizado de todas as estratégias possíveis, imagináveis e também inimagináveis para transformar um pobre, simples, mortal carpinteiro da Galileia em um ser divino? Jesus e Maria Madalena teriam sido casados, teriam tido uma filha, dando início a uma linhagem que se perpetuaria através dos tempos até os dias de hoje. O imperador Constantino teria editado o Novo Testamento, fazendo com que nele constassem apenas 4 evangelhos que retratassem Jesus como ser divino, apesar de ter à sua disposição mais de 80 outros evangelhos? São essas e outras perguntas que o intrépido professor Bart Ehrman se propõe a responder na medida do possível em seu genial livro A Verdade e a Ficção em O Código da Vinci. Eu sou Ludmilla, esse é o meu canal Relíquias Ocultas e você é super bem-vinda e bem-vindo no nosso vídeo semanal que pega gancho no sucesso de Dan Brown, que com certeza escreveu um dos livros mais importantes das últimas décadas. Pessoal, eu falei que gosto muito, um dos livros mais importantes, né, O Código da Vinci. Eu falei para vocês que eu gosto muito do professor Bart Ehrman. E ele começa esse livro, né, um livro simples, mas um tesouro de informações aí sobre o Código da Vinci, falando que o Código da Vinci, apesar de ter uma trama complexa, subtramas complexas também, que mistura aí vários elementos, história da arte, religião, sociedades secretas e tal, ele não deixa de ser uma história entre mocinhos e bandidos. Então, entre os mocinhos, nós teríamos aí o detetive da história, o professor de simbologia religiosa da Universidade de Harvard, Robert Langdon, que junto com Sophie Neveu, que é uma criptógrafa da polícia francesa, vai tentar solucionar o mistério da morte, do assassinato de Jacques Sonnier, que era curador do Museu do Louvre. E depois, logo em breve, né, nós acabamos descobrindo que ele era avô da Sophie, com a qual ele tinha perdido contato 10 anos antes desses acontecimentos. Então, mocinhos, né, mocinhos dos dias de hoje, Robert Langdon e a Sophie. Também o inspetor de polícia de Paris, o Fache, que a gente não consegue descobrir direito qual é a dele. E esse é um dos grandes méritos do Dan Brown como escritor, né? A gente fica no suspense até a última página, praticamente, né? No caso do Código da Vinci, até a última página. Mas com relação ao inspetor de polícia, a gente fica lá desde o começo, né, se perguntando qual é a dele. Parece que ele é vilão e tal, a gente fica realmente muito curioso. Como vilão nós temos, é fácil de identificar aquele monge albino, Silas, que apesar de monge gostava de matar os outros, né, em nome de alguma coisa lá que ele acreditava que era verdade. Os mocinhos históricos, né, claro, Jesus Cristo e Maria Madalena. E vilões históricos, o imperador Constantino, né, que aparece aí no livro. Ele nos é apresentado pela boca de Lee Tibin, o amigo do Robert Langdon, que era especialista em história do Santo Graal, e ele vai contar a verdadeira história dessa relíquia para Sophie Neveu. E aí, por causa disso, ele nos apresenta o Constantino e fala da conversão de Constantino, da famosa conversão que teria então transformado o mundo. O mundo jamais seria o mesmo. Eu vi essa frase num documentário sobre a cidade de Jerusalém, um documentário da National Geographic, muito bom, em que eles citam o Constantino. E aí no final aí da historinha bem resumida da conversão dele, o narrador fala essa frase, né? O mundo nunca mais seria o mesmo. E é verdade, porque uma conversão é um assunto muito particular de cada um. E por isso também é um dos motivos pelos quais a conversão do Constantino é complicada, né? Porque é um assunto que só a pessoa mesma é que tem condição de saber o quão verdadeiro é aquilo significa para ela, né? Mas se fosse uma pessoa comum,
essa conversão teria significado e consequências para ela, para a família dela, para as pessoas mais próximas, né? Mas no caso do Constantino, que era um homem poderosíssimo, né? No caso ali, acabou se tornando o mais poderoso do pedaço, a conversão teve consequências para todo o resto do mundo, ou todo o resto da população do Império Romano, num momento bastante conturbado de sua história. Então, se você é fã da história do Império Romano, assim como eu, que adoro, acho que você vai gostar de fazer junto comigo essa pequena recapitulação do panorama histórico, do pano de fundo desse acontecimento da vida de Constantino. O Império Romano, né, que tem início aí tradicionalmente no ano 27 a.C., quando Otávio, que era sobrinho neto de Júlio César, sobe aí, é coroado imperador em Roma. E aí nós daremos um pequeno salto do ano 27 a.C. para o ano 312. A conversão se dá mais especificamente em outubro de 312, e nesse ínterim o império havia crescido, expandido suas fronteiras. Os romanos, na verdade, já haviam expandido muito suas fronteiras com Júlio César, que morre no ano 44 a.C., morre em março, nós estamos no mês da morte de Júlio César, e posteriormente eles foram acrescentando coisas e anexando, né, províncias, se tornam imensos, gigantescos, né? Por favor, dê um Google aí para você ver o Império Romano no auge do seu poderio, o tamanho que ele tinha, correspondia à maior parte daquilo que nós conhecemos como Europa hoje, ao norte da África, a Ásia Menor, a parte do Oriente Médio, enfim, era grande demais, e esse tamanho começou a causar problemas administrativos e crises. E uma dessas crises, grande mesmo, numa dessas crises, o imperador Diocleciano resolve dividir o império em duas zonas: Império do Oriente, e ele fica no Oriente, e Império Romano do Ocidente, que fica aí a cargo de Maximiano. Mas uma coisa que Lee Tibin fala, né, que teria sido uma conveniência, né, o império ele estava realmente dividido, né, existiam ali os pagãos. E aí, por pagão, entenda-se uma pessoa que era devota, era adepta do politeísmo. Então, era devota de diversos deuses, os diversos deuses aí da antiguidade, e o cristãos, judeus, né? Mas como, da maneira que o Lee Tibin fala, dá a impressão que havia assim um conflito, uma guerra constante entre os cristãos e os pagãos, quando na verdade o que existia era uma minoria, que no caso representada pelos cristãos, que correspondiam a 5% até 8% da população. Então eles eram uma minoria absoluta, perseguida e por muitas vezes massacrada pela maioria. Então, não é que tinha assim uma guerra mais ou menos de iguais, existia a perseguição a uma minoria. E o Diocleciano, por conta de uma dessas crises, né, considerada por alguns assim a maior crise do império, ele resolve dar fim nos cristãos, dando início assim a uma grande onda persecutória que atingiu o império inteiro. Não, então havia ondas, houve, né, ondas de perseguição mais localizadas, mas essa do Diocleciano foi uma onda de proporções assim imperiais mesmo, né, de mundiais no sentido, né, do Império Romano. Mas acontece que depois de um certo tempo o Diocleciano abdica, ele abdica espontaneamente e sobe ao trono Constantino. Porém, Maximiano, lá do outro lado, não aceita isso. E Constantino, ele entram em conflito, entram em guerra, há uma batalha, o Maximiano morre nessa batalha, mas ele tinha um filho chamado Maxêncio,
e o Maxêncio também não aceita as reivindicações, né, o poder absoluto do Império Romano do Ocidente feitas por Constantino. Então, e Maxêncio tinha o controle da cidade de Roma, portanto Constantino não tem outra solução senão marchar com seus exércitos para cima de Maxêncio na cidade de Roma. Aí, né, eu faço um pequeno parênteses aqui. Se você já visitou a cidade de Roma, então deve ter visitado o famoso Fórum Romano, deve ter visto a Basílica de Maxêncio, ou aquilo que sobrou dela no Fórum Romano. Se você visitou e não se lembra, dê agora imediatamente, dá uma pausa aqui no vídeo e vá lá no Google, busque a apreensão do Google para você ver a Basílica de Maxêncio, você vai reconhecer. Se você não visitou, faça a mesma coisa, porque é uma construção, aquilo que sobrou dela, né, magnífica, e é desse Maxêncio que nós estamos falando aqui, tá bem? Então, voltando lá. As fontes na batalha, né, entre Constantino e Maxêncio, as fontes históricas nos dizem que o exército de Maxêncio era maior, era superior em número ao exército de Constantino. Esses números aí variam, mas o fato é que Constantino marchava para uma derrota certa. E aí, na véspera dessa batalha, que aconteceu em outubro do ano 312, numa ponte chamada Ponte Milvia ou Ponte Milviana, que existe até hoje, ela foi restaurada, mas você pode visitar também, vai lá no Google e veja a Ponte Milvia. Na véspera dessa batalha, imaginamos nós, né, que o Constantino estivesse bastante angustiado, imaginando, pensando, né, na sua estratégia, o que ele faria para não levar a pior. E aí, nesse estado de espírito, ele tem uma visão. Ele vê uma cruz no céu e escrito uma frase que diz o seguinte: com este símbolo vencerás. E a partir daqui eu pego a narrativa do Bart Ehrman, que é ótima, tá? É muito boa. Eu vou ler para vocês o que o Bart Ehrman nos conta, detalhes do que aconteceu logo na sequência, tá bem? Sem entender o significado disso, ele sonhou naquela noite que Cristo vinha a ele com o mesmo símbolo, dizendo-lhe que o utilizasse como proteção contra os inimigos. No dia seguinte, Constantino descreveu o símbolo a artesãos por ele convocados, que então confeccionaram um esplêndido objeto de ouro e pedras preciosas. Tinha a forma de uma cruz, com duas letras gregas no alto, um Xi e um Rho, as duas primeiras letras do nome de Cristo. Segundo Eusébio a gente já falou aqui no canal, né? É mencionado como pai da história da igreja. Eu mostrei até o livro aqui, História Eclesiástica, e Eusébio também escreveu a biografia do Constantino, tá bem? Então, segundo Eusébio, Constantino convocou assessores religiosos para explicar o que significava tudo aquilo. E eles disseram que se ele se comprometesse com o culto do Deus cristão, estaria sempre protegido. Bom, não preciso falar mais nada, né? Constantino derrota Maxêncio totalmente nessa batalha. E a partir deste momento, ele passa de uma forma ou de outra, seja lá como for, a se considerar como sendo um cristão. Então, assim, quais são as alegações do Código da Vinci, né, através do Lee Tibben? Que o Constantino, ele era um pagão, assim como a maioria dos seus súditos, e que ele cultuaria o Deus Sol, o Sol Invictus. Eu não sei se você leu o Código da Vinci, deve saber do que eu estou falando. Então, assim, né, as evidências de que ele não teria abandonado o culto do Sol Invictus é que a figura desse Deus estaria nas moedas que foram cunhadas nos próximos 9 anos de governo do Constantino, de seu reinado. Ele também escolheu como o dia de culto ao Deus dos cristãos o dia do sol, o Sunday. E também
estabeleceria como dia da comemoração do nascimento do Messias, Jesus Cristo, o solstício, a época do solstício de inverno do hemisfério norte, que é uma data que tem tudo a ver com o movimento do nosso planeta com relação ao Sol. Bom, essa é uma coisa bastante discutida, né? O próprio Bart Ehrman fala que realmente, né, esses comportamentos eram comportamentos assim de um pagão e não de um cristão, mas acontece que os cristãos que vinham sendo perseguidos desde os seus primórdios, né? O cristianismo começou com a perseguição, tortura e morte de seu fundador, né? De Jesus. E aí logo na sequência seus seguidores já começaram a ser perseguidos também, sistematicamente. Estevão, o primeiro mártir, foi apedrejado ali logo na sequência. Pedro, né, crucificado, Paulo, segundo consta, aí foi decapitado. Então, assim, os cristãos sempre foram perseguidos em movimentos maiores, ondas maiores de perseguição e ondas menores. E o Constantino, logo no ano seguinte da sua conversão, no ano 313, ele, e juntamente com Licínio, que havia ficado no Oriente, um general que ficou lá no Oriente, ele e Licínio chegam num acordo e assinam o famoso Édito de Milão, concedendo liberdade de culto, liberdade religiosa a todos os súditos do Império, tá? Eu tinha deixado aqui o texto do Édito de Milão para ler para vocês, tá? Porque eu acho muito importante para nós nos dias de hoje, inclusive, tá? Bastante mesmo. Deliberamos conceder aos cristãos e a quem quer que seja a liberdade de praticar a religião de sua preferência, a fim de que a divindade que nos céus reside venha a ser favorável e propícia a nossos súditos. Parece-nos ser medida boa, razoável, não negar a nenhum de nossos súditos, seja ele cristão ou adepto de qualquer outro culto, o direito de seguir a religião que melhor lhe convenha. Então, né, em tempos aí que parece que estão pipocando as intolerâncias religiosas, vamos ressuscitar o espírito do Édito de Milão, não é verdade? Então assim, né, se ele não se converteu, ele pelo menos passou a conceder aos cristãos uma série de benefícios, inclusive para o clero, né, para os dirigentes do cristianismo, direitos e benefícios que em nenhum outro momento do Império haviam sido concedidos. Os cristãos, os pagãos, eles ofereciam sacrifícios e homenagens aos deuses em troca de benefícios, né? Saúde, riqueza, amor. E os cristãos, como eles se recusavam a oferecer, a fazer sacrifícios para os deuses dos pagãos, para essas divindades que para eles eram, né, superstição, eles eram acusados, culpados pelo resto dos outros cidadãos do Império Romano de todos os males, tragédias e catástrofes que acontecessem no Império. Porque se os deuses recebiam presentes e em troca ofereciam bênçãos. Quando acontecia alguma catástrofe natural, alguma enchente, erupção de vulcão, perda de colheita, peste, doença, é porque os deuses não estavam contentes. Como os cristãos não faziam nada para agradar os deuses, os outros lá, os pagãos, logo acharam que os cristãos eram culpados aí por tudo de ruim que acontecia. Então assim, né, essas perseguições foram por conta disso, né? Os cristãos seriam considerados culpados das coisas, dos malefícios, das coisas ruins que aconteciam ali no Império. E Constantino, de fato, põe um fim nisso com o Édito de Milão. Um dos outros motivos que é apontado como sendo uma evidência de que ele não teria se convertido é o fato dele ter sido batizado apenas no seu leito de morte. Ou seja, ele se aproveitou de todas as condições de não ser cristão, de poder mandar matar seus inimigos, né? Mandar matar sua esposa, Fausta e tal, né? Ele fez lá uma série de coisas horríveis. Então ele fez tudo isso, mas muito convenientemente ele se fez batizar no seu leito de morte. Acontece
que, segundo Bart Ehrman, né, segundo, né, vários outros autores, isso era uma coisa comum na época, que as pessoas se convertessem e acabassem, se convertessem e se fizessem batizar apenas quando estivessem ali às portas do além. Tá bom? Gente, o Constantino, além de tudo isso, ele acabou por conta, né, desses movimentos, dessas dissensões, dessas discussões, dessas divergências que haviam ali, né, no Império Romano. Ele, né, dizem que ele era um excelente estrategista, né, Constantino o Grande. Ele precisava de uma igreja unida para que houvesse um império também unido. Acontece que a igreja também não estava unida, né? Como nós já vimos várias vezes aqui, eles estavam quebrando o pau ali para saber qual era realmente a essência da mensagem de Cristo, né? Os ortodoxos brigando com aqueles que eles chamavam de heréticos, o que era verdade, o que não era. Enfim, né? A igreja também estava dividida e para o Constantino, isso realmente não era interessante e por conta disso ele acaba convocando o assunto do nosso próximo vídeo, tá bom? Ele convoca o Concílio de Nicéia para tentar aí discutir os assuntos que estavam causando confusão, pelo menos em suas linhas gerais, né? Eles também discutem a data da Páscoa, uma série de coisas, para tentar aí obter uma certa uniformidade da igreja, que de fato ali era interessante para o seu reinado, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero acima de tudo que você tenha aproveitado, que você tenha aprendido alguma coisa nova, tá bom? E de novo, se você tem alguma coisa para acrescentar, coloque aí nos comentários. Se você tem alguma coisa para dizer, coloque nos comentários que eu vou adorar saber e a gente pode trocar ideias. Aí eu particularmente sou do time que acha que o Constantino se converteu mesmo, tá bom? Vou aproveitar e vou fazer uma indicação de leitura aqui, um livro chamado Quando o Nosso Mundo se Tornou Cristão, do professor grande acadêmico Paul Veyne. O Paul Veyne escreveu esse livro para defender aí a ideia de que essa conversão foi real e eu li esse livro, acho que os argumentos do Paul Veyne são excelentes, ele é uma grande autoridade, ele passou a vida estudando esse assunto e apesar de achar que, né, o Bart Ehrman é meio cuidadoso, ele não faz afirmações categóricas. O Paul Veyne, ele já é mais assertivo e eu acho, eu sou do time, né? Eu já falei aqui, acabei de falar, né? Daqueles que acreditam que essa conversão foi realmente uma conversão de coração. Agora, uma conversão de coração de um romano naquela época, né? De repente é uma conversão diferente do nosso conceito de conversão, né? E aí você, o que você acha? Você acha que o Dan Brown tem razão de lançar essa suspeita aí, né, no ar? Ou você acha, como eu, que o Constantino realmente se tornou cristão? Se você quiser dar sua opinião, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Então, até o próximo vídeo no qual nós falaremos sobre o Concílio de Nicéia. Obrigada e até lá!